Shalom, shalom, lekulam, Shabbat shalom. Vamos ver aqui o Salmo 117, Pasuk Aleph e Veit. Só tem dois Pasukim, ou seja, dois versículos, Pasuk Aleph e Pasuk Veit. O Salmo 117, ou seja, o Perek Kaf Yod Zayin, está escrito assim: Halelu et Adonai, kol goim, shabechu hu kol haomim ki gavar aleno, chasdo ve'emet Adonai, leolam haleluya. O Salmo 117 é não só o menor salmo, mas é o menor capítulo das Escrituras. Desde Gênesis, Bereshit, até Malaquias, Malachi, ele é o menor capítulo de toda a Torá escrita. Este salmo, vamos ver o comentário aqui do Radak, um comentarista das Escrituras Sagradas. Este salmo, composto de somente 2 versículos, é o menor capítulo de toda a Escritura. O Radak explica que esta brevidade simboliza a simplicidade da ordem mundial que prevalecerá. Está se tentando colocar uma nova ordem, talvez consigam, mas a que prevalecerá é a ordem mundial de Mashiach. Após a revelação do Mashiach, essa ordem será estabelecida e Hashem governará com justiça e equidade. Hoje, o mundo é composto de inúmeros grupos que estão divididos por diferenças em religião, política, economia, raça, nacionalidade. No futuro, contudo, haverá apenas 2, os filhos de Israel, que exclusivamente seguirão os 613 preceitos da Torá e o remanescente da humanidade. Isso implica dizer que poucas pessoas restarão de um conflito armado que haverá, infelizmente, inevitavelmente, porque isso consta nas Escrituras. E talvez isso, como o Talmud fala, talvez isso não ocorra se houver mérito por parte de Israel. No entanto, é preciso e requerido de Israel uma techuvá, e até agora não vemos que essa techuvá tenha ocorrido. No entanto, esperamos que o Mashiach seja revelado sobre um cavalo. Isso querendo dizer que se eles fizerem uma techuvá adequada, e aí então as coisas ocorrerão de uma forma bem tranquila. No entanto, se esse nível de techuvá não for patente, visível, não ocorrer, então Mashiach vem num burro. No entanto, o burro significa o mundo físico, o mundo bruto, não refinado, ao qual ele virá para fazer a restauração da ordem e estabelecer a justiça e a verdade entre Israel e as nações. Que fielmente cumprirá as 7 leis da Torá de Noach. O remanescente cumprirá fielmente as 7 leis da Torá de Noa. Existe a Torá do judeu, que é 613, e a Torá de Noach, que são 7 mitzvot, 7 mandamentos. O primeiro versículo do Salmo 117 fala sobre os gentios. Olha só, o primeiro versículo fala sobre os gentios. Salmo 117. Ok? Olha, o primeiro versículo fala sobre os gentios. Ok? Vamos ver aqui em português. Já lemos o hebraico. Louvem ao Senhor todos os povos. Fala sobre as nações. Enalteçam-no vocês todas as nações. Aqui o versículo 2 já começa a falar do povo judeu. Primeiro, as nações. Infelizmente, as nações foram usadas como varas
para corrigir o povo judeu. Se fora corrigido, implica dizer que eles saíram do caminho das mitzvot. Mas se não fosse as nações para corrigi-los, quem seria? Os anjos? Os animais? Ou o próprio Eterno? Que viria diretamente para fazer isso? Haz vechalom, não. Hashem, quando de Hashem só vem o bem. Quando coisas ruins se abatem sobre nós, ele manda os seus intermediários. Então, nesse caso, as nações escolheram o caminho de serem varas na mão do Criador para corrigir o seu povo. No entanto, veja que na ordem da colocação desse salmo, que é muito breve, o primeiro passuque, o primeiro versículo, fala das nações, porque eles devem vir primeiro. Na ordem, porque o povo de Israel aparece no mundo a partir de Abraham. Ok? Então, antes disso, mas já tinha outros justos, já tinham vindo outros justos, Noah, bem antes do povo judeu. Então, na ordem de precedência, as nações, então vem aqui no capítulo 1, tipificado na letra Aleph, que denota os 6 dias da criação. As nações denotam o nível de Zeampim, ou seja, o nível das 6 dimensões sefiróticas, desde Chesed até Yesod. E Malchut, que é a letra Bet, que representa a casa, representando assim a noiva Israel, que recebe suas 613 mitzvot no Monte Sinai. Veja que, então, é dividido então esses dois passuquim dessa forma, dessa maneira. Voltemos aqui. Onde nós estávamos lendo aqui, onde estávamos lendo a partir agora do versículo 2. Pois a sua benevolência conosco foi dominante e a verdade do Senhor é eterna. Louvem a Hashem. Vamos voltar à explicação do Radak, onde paramos aqui. No futuro, contudo, haverá apenas dois povos, 2 estados. Ainda existe, sim, o povo hoje ainda é dividido em 2 estados, só que eles se dividem em questões de política, economia, raça, nacionalidade, mas naquele dia só haverá 2 povos com 2 pensamentos. Um com o pensamento na sua Torá, de 7 leis, servindo o Criador nela, e outros, que são os Yehudi, servindo o Criador nas suas 613 mitzvot. Os filhos de Israel que exclusivamente seguirão os 613 preceitos da Torá e 613 mitzvot da Torá e o remanescente da humanidade, que fielmente cumprirá as 7 leis da Torá de Noé. Noach. O primeiro versículo do Salmo 117 fala dos gentios, o primeiro. Ok? Os quais eventualmente reconhecerão o Criador. O segundo descreve Israel, que sempre o reconhecerá. A partir de então, embora vemos que alguns do povo judeu acabaram por saírem do caminho em ocasiões em que esses pecados vieram até destruir as 2 casas de Hashem, na verdade não foi ninguém, as nações foram só varas. Quem destruiu as casas, os 2 templos, o Beit HaMikdash, o primeiro e o segundo, foi o próprio Criador. No auge de sua revolta, porque o povo judeu estava saindo do compromisso do caminho das mitzvot. Então, para que atribuir raiva, ou se alguns assim fazem, ou criticar as nações, embora elas realmente também não estejam alinhadas com as mitzvot do Criador nesse sentido, mas há também aqueles que são alinhados dentro do judaísmo, pessoas sérias, sempre houve, mas houve também aqueles que tiveram procedimentos inapropriados e Hashem corrige aquele que ama. Então, foi uma pena que as nações foram a vara para essas correções, mas quem seria se não fosse elas? Os anjos? Então, como foi colocado antes, Hashem mesmo diretamente viria fazer isso? Não. Então, ele designa intermediários.
Mas o que nós podemos dizer, assim, pessoalmente, individualmente, no tocante às correções que algumas pessoas passam, que não seja por mim, que não seja por você, que nós não sejamos a vara, que a Hashem escolha o outro e não nós.